mais delongas, Mateus capítulo 25, se eu posso ler, diga amém. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? Quantas virgens? Que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram loucas e 5 prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, tosquenejaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, diga forte, mais tarde, chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o noivo respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E você diz amém. Material exclusivo de Mateus, a parábola das 10 virgens está inserida naquilo que nós chamamos de o sermão profético de Jesus. Do alto da Monte das Oliveiras, Jesus discorre por pelo menos 2 capítulos acerca da sua vinda, do fim dos tempos e da consumação dos séculos. E a partir do versículo 32, Jesus começa a contar uma série de parábolas sobre vigilância, sobre a importância de estarmos prontos, preparados para ouvir o toque da última trombeta, sobre a importância imprescindível de estarmos vigilantes para o dia em que o noivo virá dos céus para buscar a sua igreja, a importância de estarmos prontos para o dia em que finalmente daremos adeus a este mundo e partiremos com Cristo para o nosso novo e eterno lar celestial. E uma dessas parábolas é exatamente a parábola das 10 virgens. Algumas coisas me chamam a atenção na parábola das 10 virgens, parábola tão conhecida, tão ensinada, tão pregada, porém tão pouco observada
na vivência diária da igreja do Senhor Jesus na face da terra. O contexto é o casamento judaico. O noivo é Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A noiva que não aparece é a igreja invisível, a igreja como organismo, a igreja corpo de Cristo, a igreja santa, a igreja imaculada, a igreja preparada, a igreja que não tem placa, que não tem CNPJ, que não tem presidente e nem tampouco convenção. As 10 virgens, por sua vez, representam os crentes, as pessoas, os membros, a igreja visível, a igreja como organização, a igreja que tem placa, endereço, CNPJ, convenção e presidente. E algumas coisas me chamam a atenção no contexto desta parábola, que retrata o estado visível da igreja de Jesus na face da terra. E se eu tivesse que dar um tema a esta palavra, e eu vou dar, o tema seria 5 verdades sobre as 5 virgens loucas e uma sobre as prudentes. Vou repetir para causar fixação. Se eu tivesse que dar um tema, e eu vou dar, o tema seria 5 verdades sobre as 5 virgens loucas e uma sobre as prudentes. E a primeira verdade sobre as 5 virgens loucas está no verso de número 1. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. A primeira verdade sobre as 5 virgens loucas, pasme os senhores, se assustem as senhoras, é que as 5 virgens loucas também faziam parte do reino dos céus. Jesus não diz: o reino dos céus será semelhante a 5 virgens prudentes. O que Jesus diz é que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Logo, as 5 virgens loucas também faziam parte do reino dos céus. As lâmpadas é a religião, é a carteirinha de membro, é a credencial de ministro, é o nome no rol de membros da igreja visível. Isto vem para nos mostrar que o fato de você estar na igreja, fazer parte da igreja, compor o reino dos céus, não significa que você vai subir no arrebatamento. Mas eu sou da igreja, as loucas também eram. Mas eu sou membro, as loucas também eram. Mas eu oferto e dizimo, as loucas também ofertavam e dizimavam. Mas eu sou ministro, as loucas também eram. Mesmo assim, ficaram no arrebatamento. O fato de você cantar no coral não significa que você vai morar no céu. As 5 virgens loucas representam aqueles crentes que têm lâmpadas, mas não têm azeite. A lâmpada
é a carteirinha de membro. A lâmpada é a credencial da convenção. A lâmpada é a credencial de presbítero, diácono, evangelista. A lâmpada é a característica externa do cristianismo. Mas eu vim dizer hoje à noite que lâmpada não salva, tem que ter azeite na reserva. As 5 virgens loucas também faziam parte do reino dos céus. A segunda característica, ou a segunda verdade sobre as 5 virgens loucas, é que as 5 virgens loucas também estavam esperando o noivo. O texto diz que as 10 virgens, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. Ou seja, o fato de você estar esperando o noivo não quer dizer que você vai subir. Se fosse hoje, as 5 virgens loucas seriam as primeiras a levantar as mãos quando alguém falasse do arrebatamento. Se fosse hoje, as 5 virgens loucas seriam as primeiras a, aos pulos, cantar que a igreja vai ser arrebatada, e num piscar de olhos acontecerá, porque as 5 virgens loucas também estavam esperando o noivo. Quantos aqui fazem parte do reino do céu? As loucas também faziam. Quantos aqui estão aguardando, esperando a vinda do noivo? Levante a mão. As loucas também estavam. Porque a questão não é se você está esperando o noivo, é como você está esperando. Jesus não vai buscar quem espera a sua vinda. Jesus vai vir buscar quem ama a sua vinda, quem deseja a sua vida. Não basta esperar a vinda, é necessário amar a vinda, desejar a vida e considerar a vinda de Cristo diariamente nas suas atitudes. As 5 virgens loucas até esperavam o noivo, mesmo assim elas ficaram. Elas representam aqueles crentes que têm uma fé bonita, porém falsa. Aqueles crentes que não têm raiz. Aqueles crentes que estão esperando a vinda relaxadamente. Aonde você pensa que vai, esperando a vinda de Cristo, sem santificação. Eu vim dizer hoje à noite que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas eu tenho lâmpada, ninguém. Mas eu canto no coral, ninguém. Mas eu prego, ninguém. Mas eu sou pastor, ninguém. Mas eu sou cantor, ninguém verá o Senhor sem santificação. Não basta aguardar a vinda, é necessário zelar pelo dia da vinda de Cristo. Dos 260 capítulos do Novo Testamento, 300 referências contém sobre a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, a vida diária da igreja primitiva era aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Eu não tenho dúvida que se Jesus vier agora, não fica um crente aqui dentro desse templo. Eu não tenho nenhuma dúvida que se a trombeta tocar agora, só fica o som e as cadeiras, a igreja vai subir para a glória celestial. O problema é se ele vier semana que vem, numa terça-feira, 3:30 da tarde. Será que você vai estar preparado? Será que você vai estar pronto? Precisamos vigiar todos os dias do ano e todas as horas do dia, temer ao Senhor todos os dias e o dia inteiro, porque a qualquer momento o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar, e só quem estiver preparado vai subir para a glória celestial. A terceira verdade sobre as 5 virgens loucas, e agora eu vou assustar os crentes, eu vou até escandalizar alguns, mas está no texto, eu tenho que pregar. Qual é, pastor? Lá vai. As 5 virgens loucas ainda tinham azeite. Elas olham para as prudentes e dizem: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. É isso? Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas já se apagaram. É isso? Não. À meia-noite, elas olham para as prudentes e dizem: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Se estão se apagando, ainda não apagou. Se ainda não apagou, é porque ainda tem azeite. O azeite é o Espírito Santo. O azeite é a fé. O azeite é a palavra. As 5 virgens loucas tinham o Espírito Santo. Mesmo assim, elas ficaram. O fato de você falar em línguas não quer dizer que você vai subir. O fato de você profetizar não quer dizer que você vai subir. O fato de você pular, rodar e marchar no poder não quer dizer que você vai entrar na boda do Cordeiro. Elas tinham o Espírito Santo, mesmo assim elas ficaram. Por quê? Porque o Espírito Santo na vida delas estava se apagando. Dioturnamente, a infidelidade delas entristeciam o Espírito Santo. Representam aqueles crentes que até têm o Espírito Santo, mas todos os dias ele entristece o Espírito de Deus na sua vida. Elas olham para as prudentes e dizem: as nossas lâmpadas estão se apagando. Como quem diz: nós até temos, mas é só um pouquinho. A gente até ora, mas é só um pouquinho. A gente até jejua, mas é só um pouquinho. A gente gosta de Bíblia, mas é só um pouquinho. A gente adora, mas é só um pouquinho. A gente dá glória, mas é só um pouquinho. Jesus não vem buscar quem tem só um pouquinho. Ele vem buscar quem está cheio, cheio, cheio.
cheio do seu Espírito Santo. Só um pouquinho não adianta, só um pouquinho não basta, só um pouquinho não é suficiente. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. As 5 virgens loucas representam aqueles crentes que têm azeite, mas é só um pouquinho, que oram, mas é só um pouquinho, que gostam de culto, mas é só um pouquinho. Só um pouquinho não é suficiente. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. O problema das loucas não era pecado. O problema das loucas não era adultério. O problema das loucas não era fornicação. Elas eram virgens. O problema das loucas era falta de azeite. Que é isso, pastor? Falta de espiritualidade. Começaram no espírito, mas terminaram na carne. Gente que brinca com línguas estranhas, que zomba dos profetas de Deus, que não valorizam o culto e não tem reverência à sua palavra. É falta de azeite, é falta de espiritualidade. Crente fofoqueiro, falta de espiritualidade. Mexeriqueiro, é falta de espiritualidade. Quando alguém vem falar da vida de alguém para você, diga: vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Espiritualidade. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com aquilo que é santo. Não brinque com línguas estranhas. Respeite os profetas e os homens de Deus na terra. Só vai subir quem tem azeite na reserva, quem anda no Espírito, quem vive no Espírito. Não há salvação sem uma vida cheia do Espírito Santo. Não há. Você pode até ter lâmpada, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, você não vai subir. E só um pouquinho não basta, não vai aguentar. Essa sua lâmpada bonita e esse seu pouquinho de espiritualidade pode até te levar longe, mas não te levará até o fim. Essa sua aparência de crente, aparência de homem de Deus, aparência de obreiro, aparência de espiritual, pode te levar até a porta, mas o noivo não vai deixar você entrar. Quarta verdade sobre as 5 virgens loucas. As 5 virgens loucas tinham a consciência de que o seu azeite era insuficiente e tinham disposição para comprar mais, para buscar mais. Mesmo assim, elas ficaram. Por quê? Porque perceberam isto tarde demais. Representam aqueles crentes que têm consciência de que a sua chama está enfraquecendo.
Pastor De La Rosa, aqueles crentes que têm a consciência de que precisam orar mais, buscar mais, consagrar mais, jejuar mais, santificar mais, mas vai deixar para fazer isso quando for tarde demais. Elas foram comprar, elas tinham disposição para andar quilômetros e quilômetros para comprar azeite, estavam dispostas a pagar o preço, por mais alto que fosse, estavam. Só que tem um problema. Qual? O mercado está fechado. Foram buscar azeite mais tarde, compraram azeite mais tarde, encheram a lamparina mais tarde, acenderam a chama mais tarde, bateram na porta mais tarde, oraram mais tarde, clamaram mais tarde, Senhor, Senhor, mas já era tarde. Consagra agora, ora agora, jejua agora, santifica agora. Porque depois o café esfria, depois a hora passa, depois o mercado fecha, depois a trombeta toca e você fica com a sua falta de espiritualidade. Seu problema não é pecado, não é adultério, não é fornicação. Teu problema é que você não é espiritual, só isso. Elas não ficaram porque eram adúlteras, elas ficaram porque eram tolas. Cuidado. Por que tolas? Porque levaram lâmpadas, mas não levaram azeite na reserva. Cuidado com os detalhes. Vai dar tempo. Cuidado com os detalhes. Não tem nada a ver. Cuidado com os detalhes. Isso aqui pode. Cuidado com os detalhes. Deus não liga. Cuidado com os detalhes. Meu Deus é Deus de detalhes. Ei! A lâmpada era muito pequena. Sabe quanto de azeite cabia na lâmpada? 150 ml no máximo. Então, como cabia pouco azeite na lamparina, era prudente, além da lamparina, levar um vaso de azeite do lado. Para quê? Se o noivo demorar, a gente completa o azeite. Se demorar mais meia hora, a gente completa o azeite. Se demorar mais uma hora, a gente completa o azeite. Se demorar mais 2 horas, a gente completa o azeite, para que quando ele chegue, a lamparina esteja acesa. Agora as loucas enche a lamparina hoje e acha que vai dar conta até semana que vem. Ele enche a lamparina no domingo e acha que vai dar conta até o outro domingo. Não dá. Tem que vir no meio da semana para completar. Tem que vir no círculo de oração para completar. Tem que vir no culto de doutrina para completar. Tem que vir na consagração para completar. As 5 virgens loucas até
encheram as suas lâmpadas. Porém era tarde demais. Você acha que hoje tem crente? Crente é na grande tribulação. Aí tu vai ver crente, nega Jesus ou morre, pode matar. Bebe esse copo de cerveja aqui, ou corto tua cabeça, pode cortar. Fuma esse cigarro aqui, senão tua cabeça rola, pode cortar. Jesus eu não nego. Só que tem um detalhe: a porta da boda do cordeiro já vai estar fechada. Pode até ser salvo, mas vai ter que morrer para isso. Se eu fosse você, chansificava hoje, porque hoje ninguém precisa morrer. Jesus já morreu por nós lá na cruz do Calvário. A salvação é de graça. As virgens loucas faziam parte do reino dos céus. As virgens loucas estavam esperando o noivo. As 5 loucas tinham o Espírito Santo, mas era muito pouco, porque dioturnamente o Espírito Santo estava se entristecendo com o procedimento delas. Quarto, as 5 virgens loucas tinham disposição para buscar mais, porém perceberam isso tarde demais. Quinta verdade sobre as 5 virgens loucas. Qual é? Lá vai. Não eram 10 virgens loucas, eram 5 virgens loucas. Não entendi, vou repetir. Não eram 10 virgens loucas, eram só 5. Não generalize. Tem os loucos, mas também tem os prudentes. Tem os mentirosos, mas também tem os verdadeiros. Tem os hipócritas, mas também tem os sinceros. Tem os adúlteros, mas também tem os santos, os fiéis e verdadeiros. Tem gente que é especialista em generalizar. Ele vê um fazendo, esses crentes, pastor Sebastião, não é assim? Vê um fazendo, esses crentes. Não generalize os pastores. Tem os loucos, mas também tem os sábios. Tem os tolos, mas também tem os prudentes. E aqui eu vou ter que bater na minha classe. Não generalize os itinerantes. Tem os loucos, tem os abanadores de auditório, tem os mercenários, tem os hipócritas, tem os falsos, mas também tem os prudentes, também tem os sábios, também tem os chamados, também tem os santos, também tem os verdadeiros. Para cada 5 virgens loucas, tem 5 virgens prudentes. Se tu quiser convidar as loucas, problema teu. Mas os prudentes estão aí. Quem entende essa palavra, levante a mão e dê um brabo de glória. Rapaz! Não eram 10, eram 5. Ah, esses crentes. Ah, esses pastores. Ah, esses itinerantes. Tem os loucos, mas também tem os prudentes.
Quem faz parte das virgens sábias, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus esta noite. 5 verdades sobre as loucas e uma sobre as prudentes. Qual? Lá vai. As 5 virgens prudentes também dormiram. Só que o problema aqui não é dormir. O problema aqui é não estar pronto. Elas dormiram. Mas enquanto elas dormiam, a lâmpada delas ardia. Vai dormir, mas vai dormir pronto. Está dirigindo o carro, dirige o carro pronto. Está tomando banho, esteja pronto. Está no trabalho, esteja pronto. Porque Ele só vai levar quem estiver pronto, quem estiver pronto, quem estiver pronto. Um dia alguém me perguntou: pastor, Jesus vai vir de dia ou Jesus vai vir de noite? Eu disse: como é que é a pergunta? Jesus vai vir de dia ou de noite? Eu olhei para ele, cocei a cabeça e disse: os dois. Jesus virá de dia e Jesus virá de noite. Eu disse: como assim, pastor? Ou é uma coisa ou é outra? Eu disse: não, é os dois. Ele vem de dia e vem de noite. Como assim? Eu disse: enquanto aqui no Brasil é noite, lá no Japão é dia. E quando aqui no Brasil é dia, lá no Japão é noite. Ele disse: faz sentido, mas eu quero é com base bíblica. Eu disse: então lá vai. Jesus disse que quando vier o Filho do Homem, estarão 2 na cama dormindo, um será levado e o outro deixado. Estarão 2 no campo trabalhando, um será levado e o outro deixado. Quem trabalha, trabalha de dia. Quem dorme, dorme à noite. Vai ter gente dormindo e vai ter gente trabalhando. O importante é estar pronto. 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 Todas dormiram. E eu parto para a conclusão da mensagem. Quantas dormiram? Quantas dormiram? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo. Saí ao seu encontro. E o que aconteceu? Elas se levantaram. Haverá um despertamento antes do arrebatamento. Esta geração é uma geração que dorme. Esta igreja é uma igreja que dorme. Mas eu vim acordar a igreja hoje e dizer: é tempo de se levantar, é tempo de despertar. Haverá um despertamento espiritual. Porque são 10 virgens. Porque o número 10 significa totalidade. Ou seja, todo mundo aqui faz parte das 10. Eu não faço, faz. Eu estou de fora, não está. 10 virgens representa toda a igreja visível. E dentro desse grupo de 10 só tem 2 divisões.
5 loucas, 5 prudentes. Não tem 3 grupos, só tem 2. Ou você faz parte de um. Ouviu, meu Deus, ali. Ou você faz parte do outro. Ou você faz parte das virgens sábias, ou você faz parte das virgens loucas. Com qual delas você mais se parece? Pastor, eu não estou muito para as virgens sábias, mas eu também não sou assim tanto virgem louca. Não tem meio termo. Ou é sábio ou é louco. Aqui não tem 3 grupos. Aqui só tem 2. Aqui tem todos e todas. Aqui não tem todes. Ou é macho ou é fêmea. Ou é homem ou é mulher. Ou é Deus ou é Baal. Ou é céu ou é inferno. Ou é para cima ou é para baixo. De que grupo você faz parte? Só tem 2 senhores, 2 fundamentos, 2 caminhos, 2 portas. Qual delas você vai entrar? E aqui eu encerro. Por que 5 loucas e 5 prudentes? Por muitos anos se pregou: a metade fica e a metade sobe. Será que vai ser assim? Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14: largue a porta, e muitos são os que entram por ela. Estreito é o caminho, e poucos são que entram por ele. Então não é metade, metade, é muitos para lá e poucos para cá. Então muitos ficam e poucos sobem. Então por que é 50 para um lado, 50% para o outro? É porque a mesma chance que eu tenho de subir, eu também tenho de ficar. Você não está garantido no céu. Você pode levar uma vida toda de santidade, se naquele dia e naquela hora você não estiver pronto, você fica. Não é 90, 10, 80, 20, 70, 30, 60, 40. É 50% de chance de ir e 50% de chance de ficar. Vai ser no detalhe. Não basta ter lâmpada, tem que ter azeite na reserva. Se coloque em pé, feche os seus olhos por um minuto.